Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Chegou o inverno, minha estação do ano favorita. Alguém vai dizer, Paulo, não está no inverno, está no outono. Eu costumo dizer para os meus amigos, aqui no Rio Grande do Sul a gente só tem duas estações, é a quente e a fria. Então chegou a estação do frio para mim. Seja outono, seja inverno, para mim, se a temperatura já está batendo ali nos 5, 4... 0 graus, como já fez, estou feliz. Claro, tem aqui, tem as pessoas que sofrem com frio, tem os animaizinhos que sofrem com frio. E isso me dói quando eu penso. Num mundo ideal, que é muito distante do mundo em que a gente vive, no mundo ideal a gente não poderia, ou melhor, a gente não precisaria fazer essas ressalvas, como essa que eu estou fazendo. O frio, o inverno é a minha estação favorita, o frio me deixa melhor, me deixa mais disposto, mas aí a gente tem que fazer essa ressalva, né? Mas tem as pessoas que sofrem com isso, assim como também tem no calor. Tem gente que esquece que, da mesma forma que pessoas morrem com baixas temperaturas, com altas temperaturas também. E isso diz muito da nossa realidade. Morrer de frio diz muito da realidade em que vivemos. E essa realidade tem feito com que os meus amigos mais chegados nesses últimos dias sentiram-se à vontade para me fazer uma pergunta com a seguinte entonação: Paulo, tu tá legal, Paulo, tu tá bem? Ao que eu respondi que não, eu não estou bem. E eu digo isso para vocês, justificando o mesmo que eu justifiquei para eles. E a minha resposta para o não, eu não estou bem foi: está sendo muito difícil de suportar a realidade, tanto do nosso país quanto do planeta em geral. Para onde quer que se olhe, seja aqui para o nosso Brasil, seja para a Europa, Estados Unidos, Ásia, África, é escolher. Não esqueci que existe a Austrália, tá? Mas é que a gente quase não recebe notícias de lá, vindas de lá. Então a gente olha ali para a África, a gente percebe que a gente tem o Ebola, que está causando um número de mortes que só aumenta, e não sei, eu, Paulo, não vejo um empenho real, verdadeiro, massivo para debelar aquela situação. É claro que a gente está falando do continente africano, com os problemas que são próprios do continente, um continente que foi solapado, aviltado e continua sendo, tanto pelos de fora quanto pelos de dentro, tanto por quem é estrangeiro quanto por quem é também do continente. Porque a cobra venenosa, a raposa que vem comer os cordeiros, ela não necessariamente está do lado de fora, às vezes ela está do lado de dentro, e a gente sabe disso. Isso aqui é uma metáfora, mas ela encaixa perfeitamente para muitas situações das nossas vidas, da minha vida, da sua vida, com certeza. E aí, um desses amigos que me fez essa pergunta
Sabe aquela pergunta que já vem carregada com uma afirmação? Porque a pessoa te conhece, as pessoas mais íntimas te conhecem a ponto de saber que tem algo errado. Mesmo quando a pessoa sorri, mesmo quando diz que está tudo bem, tem algo errado. E a primeira coisa que eu disse para eles, para esses dois amigos, foi: gente, eu não estou aguentando mais o dia a dia, o cotidiano. Não o meu cotidiano com meus bichinhos na minha casa, com meus pets. Não o meu cotidiano no meu jardim, não é disso. Isso é o que me sustenta, isso é a minha base. No meu cotidiano, no meu dia a dia. Além de outras pequenas, grandes coisas que também me sustentam, que eu não vou ficar entrando em detalhes aqui. E eu logo em seguida já citei para eles: gente, se vocês me conhecem, vocês sabem que uma das coisas que eu mais gosto de fazer é me inteirar das notícias do Brasil, do mundo. Eu gosto disso, eu sempre gostei. E aí eu concluí para eles, concluí dizendo o mesmo que eu digo para vocês. Só que ficar por dentro das notícias, ou seja, ler os jornais que eu gosto de ler todos os dias, e também ouvir programas jornalísticos, programas de notícias nas rádios, assistir nas TVs, nos canais de notícias das TVs, isso tem me feito mal, na verdade, porque eu não vejo nada de bom. Não vejo nada de bom. E à medida que vão se aproximando diferentes situações, como eleição ou uma CPMI que se propõe a abrir, tu que está assim minimamente inteirado, tu fica percebendo que cada lado fica se empenhando para vencer uma batalha que só beneficia a um grupo, não beneficia a todos. Eu não vejo no cotidiano do nosso governo atual, nem do anterior ao anterior, eu não vejo um real empenho, eu não vejo medidas sendo tomadas para que a população como um todo seja beneficiada e seja feliz. Vou dar um exemplo. O país, o Brasil, bate agora mais um recorde de arrecadação. Olha que notícia. Nunca se arrecadou tanto como agora. Isso é notícia. E o que é essa arrecadação? É o dinheiro que nos é tomado dos impostos. De toda sorte, de toda espécie de impostos. Desde aquele imposto que é cobrado em cada produto, em cada serviço, até o imposto de renda e outros tipos de impostos. Nunca se arrecadou tanto. E aí eu pergunto, e no que a nossa vida melhorou? No que a gente está, sabe? Eu, por exemplo, que conheço pessoas, isso não é nada extraordinário, muita gente conhece pessoas que moram em outros países, mas eu que conheço pessoas que moram em outros países e conheço há muitos anos um amigo meu, por exemplo, que é suíço, ele nasceu na Suíça, ele mora na Suíça. Ai, Paulo, vai comparar com a Suíça. Não, só quero falar da questão dos impostos. Ele sempre me comentou: Paulo, aqui a gente paga impostos em cima de muitas coisas, mas eles nos são devolvidos. E basta tu viajar pela Suíça que tu vais ver isso. Um outro amigo meu que nasceu na Dinamarca, depois ele se mudou, se não me engano, foi para a França e agora mora de novo na Dinamarca. Ele diz: Paulo, a gente paga muito imposto aqui na Dinamarca, muito, muito. Mas olha a vida que a gente leva na Dinamarca. Olha os serviços. Gente, quando a gente para pensar, por exemplo, nos políticos,
Quem está minimamente informado sabe que em alguns desses países que a gente inveja, eu invejo o cotidiano que eles têm, o poder de compra que eles têm, o acesso à educação, a garantia de segurança e de saúde que eles têm e de qualidade, porque é disso que a gente está falando. E é isso que a gente, como brasileiro, merece ter, pelo tanto que a gente paga de imposto. Então, quando eu converso com essas pessoas e quando a gente olha para esses países, a gente pensa nos políticos. Os políticos de lá, eles vão trabalhar de metrô, vão trabalhar de bicicleta, vão trabalhar com o carro próprio deles. Aqui no Brasil a gente vê o quê? Eles têm direito a carro, a gasolina, Gente, a lista é enorme, é grande. Eu desafio alguém que não é político a dizer todos os benefícios que um político tem garantido todos os meses. Coisas que nós, brasileiros, que os elegemos, sequer podemos sonhar com isso. O que eu ganho, por exemplo, mensalmente, muito provavelmente é o auxílio alguma coisa de políticos aí de alto escalão, pode ter certeza. Eles utilizam um voo para se deslocar, eles recebem de volta o valor da passagem. Eles utilizam um automóvel para se deslocar, de novo, de volta o valor do combustível. Cara, essa gente não gasta com nada. A impressão que me dá é que a gente está numa corte francesa, aquela mesma que antecedeu a queda da Bastilha. Parece que a gente está num país onde tu tens uma casta muito rica e poderosa e que tudo pode, e um número imenso de pessoas, a patuleia, a choldra, a escumalha, porque para eles, para essa gente, quem não está no seu grupo, é exatamente isso, nós somos, para essa gente, pagadores de impostos e outras coisas, porque tem gente que se presta a outras coisas, tem gente que se presta a ser um papagaio de pirata. Como assim, Paulo, papagaio de pirata? Ora, vocês nunca viram quando chega um determinado político que se junta toda aquela gente à volta, ai, fulano, ai, nhe, ai, maravilhosa, poderosa, não sei o quê. E quando é um homem, adjetivos semelhantes também. Eu não me presto a isso. Mas não me presto mesmo. A nenhum. Aliás, se tem uma coisa que tem me chocado bastante, eu não vou nem dizer entristecido, mas eu me decepcionei e hoje eu me choco porque essa pessoa não para. Teve alguém aí que eu votei, um cargo aqui da minha cidade, e assim, eu lembro que em sala de aula eu ensinava para as crianças qual o papel do vereador, do prefeito, do governador, do deputado, do senador, do presidente, dos juízes. Eu pelo menos trabalhava com os alunos a questão dos três poderes, entre outros assuntos. Eu já falei no vídeo anterior que isso foi sendo riscado dos programas das escolas sumariamente. Porque isso a gente trabalhava lá em OSPB, Educação Moral e Cívica. Mas dá para trabalhar nas outras disciplinas, são temas transversais. E aí eu vejo, então, uma dessas pessoas em quem eu votei, que em lugar de fazer o seu trabalho, essa pessoa fica falando mal do trabalho dos outros, que não são do seu partido. Então essa pessoa fala mal de governador, essa pessoa fala mal de prefeitos, fala mal de candidatos a presidente. É só isso, a pessoa parece que só sabe fazer isso e eu não vejo fazendo o seu trabalho. De vez em quando aparece propondo algo,
Mas a energia gasta, sabe? O empenho, a força e a presença no Instagram, em todo lugar, é só para falar mal desse ou daquele que não fazem parte da sua turminha. Isso não é o papel. Não é papel. Volto a dizer o que eu ensinava minhas crianças. O papel de um vereador é esse, o papel do prefeito é esse, o papel do governador e assim por diante. E não isso que eu estou vendo por parte dessa pessoa. Mas esse é um exemplo pequenininho e que infelizmente está disseminado em todas as instâncias, da menor a maior. Da menor a maior. E aí eu me encontro dessa maneira. Desiludido. Não estou desiludido com a vida, não estou dizendo, não é disso que se trata que eu estou falando. É desiludido da condução de um país que eu sempre carreguei o nome com orgulho nas diferentes etapas, fases, momentos em que o nosso país já esteve. Carregava o nome do meu país com orgulho quando vivemos o regime militar. Passei a carregar, ou melhor dizendo, continuei a carregar o nome desse país com orgulho e carinho quando deixamos o governo militar, deixamos de ser uma ditadura e passamos a ser uma democracia. Oh, que bom! Mas, vendo essa guerrinha, vendo essa banalização do que é fazer política, vendo esse total descaso para com a vida das pessoas, vendo tudo isso diariamente, esse deboche com que eles nos tratam. Por exemplo, se eu digo aqui no vídeo o nome de uma pessoa de esquerda que falou algo que me desagradou, as pessoas vêm aqui me apedrejar. Se eu digo aqui o nome de uma pessoa de direita, estou falando pessoas políticas que estão em cargos políticos, ok? Se eu cito o nome de alguém de direita e falo de algo que essa pessoa desagradou, vai vir um outro grupo me apedrejar, porque a gente passou a viver isso. Eu venho de um tempo, eu tenho idade bastante para lembrar que nós tivemos uma época no Brasil em que, quando alguém nos perguntava em quem que tu vai votar, a gente só respondia de uma maneira muito tranquila: o voto é secreto. Eu lembro que meu pai dizia isso, minha mãe dizia isso, eu aprendi a dizer isso: meu voto é secreto. A gente não saía por aí alardeando. Não que tenha algum problema em fazer isso, o problema é o que vem junto. O que vem junto é: eu vou votar em A e todo o resto não presta. E quem não vota no A e vota em todo o resto é burro, é ignorante. E aí vem N adjetivos. Se tu tiver à esquerda são alguns, se tu tiver à direita são outros. Aí vem o fascista, se tu é de direita, aí vem o comunista, se tu é de esquerda, e daí para baixo, daí abaixo. Que isso, gente? E essas pessoas ainda se julgam as politizadas, as pessoas engajadas, as pessoas que se dizem conhecedoras. E aí, se tu pensa diferente delas, tu é agredido. Eu fui dias atrás agredido por uma pessoa de quem eu não esperava que viria uma pedrada, simplesmente porque eu não demonstrei ali menor apreço pela ideologia dela, porque ali era ideologia. Não, só porque eu não me coloquei junto e não fiquei defendendo: tu tá certo, é isso mesmo. Quando eu estava levando uma pedrada em forma de palavras, a pessoa foi super agressiva. E na hora em que eu estava sendo agredido, eu lembro, enquanto a pessoa falava, e eu já nem escutava mais, porque quando a pessoa é desse tipo, elas têm isso em comum, elas começam a falar e não param, porque elas têm que te deixar meio perturbado. E tem que ser num volume alto, e tem que ser agressivo, sabe? Tem que ser assim,
dessa forma. Não, a pessoa não sabe simplesmente se colocar, mantendo o mesmo tom de palavra, sem se alterar. Porque o tom agressivo faz parte da cena. As palavras ditas assim como se fosse uma metralhadora é um método. Isso é um método que se emprega. Só que isso choca algumas pessoas como eu, porque eu ainda acredito na argumentação. Sem dedo levantado, sem vozes alteradas. E se alguém altera a voz contigo, tu não precisa alterar. E na ocasião foi o que eu fiz. A pessoa se alterou e eu continuei argumentando. A pessoa tentou subir o tom, eu continuei argumentando no mesmo. Quando essa pessoa subiu um terceiro degrau, aí eu me calei, porque eu disse, não. Não é o que eu quero, eu não saio de casa para isso. E aí, hoje, eu estava pensando, nessa semana em que nós estamos, políticos tanto da esquerda quanto da direita, além de políticos do centrão, eles se abraçaram. Metafórica e literalmente. Eles se abraçaram no Congresso Nacional e eles votaram a favor de uma medida que basicamente liberou geral nas eleições. Pode dar cesta básica, pode dar trator, pode tudo. Tudo que a lei diz que não pode, agora pode. Esse é o desejo deles. Juntou PT, juntou PL, que são dois polos totalmente contrários e adversários. Esse odeia esse, e esse odeia esse. E eles dizem coisas absurdas uns dos outros. Pro PT, o PL não presta, pro PL, o PT não presta. E cada um cada um é a representação do que há de mais correto na política brasileira. Só para eles, né? Porque para quem tá de fora, gente, acordem. Vocês não estão convencendo ninguém que está de fora. E aí, quando eu li no jornal O Estado de São Paulo, no Estadão, manchete, primeira página, PT, PL e Centrão se unem para defender emendas que liberam cesta básica, trator. Eu fiquei pensando, para isso eles se unem, para se locupletarem, eles se abraçam, aí eles são amigos, eles não têm diferenças ideológicas, aí vamos lá, porque nós vamos usar mais do dinheiro que esses trouxas que trabalham ou que já trabalharam seguem dando para a viúva. Quem é a viúva? Brasil. E aí vem os discursos, né? Os discursos, cada um tem os seus, e os discursos da esquerda, a direita abomina, os discursos da direita, a esquerda abomina. E quem, porventura, ousar defender um ou outro, vai ser recebido com um tapinha nas costas por um grupo e com uma faca por outro. É assim que funciona. Tu é chamado de burro, de ignorante, dizem que tu tem que estudar história, tu tem memória curta, dependendo para quem tu fala. Então, esse meu amigo, aliás, esses meus amigos, porque foram dois que me perguntaram se eu estava bem, esses meus dois amigos me sugeriram, Paulo, quem sabe tu não lê mais jornal, não vê mais TV, não ouve mais rádio. Mas vou fazer o quê? Eu vou tirar do meu cotidiano algo que me acompanha desde que eu sou... Nossa, eu lembro que eu gostava de ver jornal desde que eu sentava do lado do meu pai para ver jornal na TV. Eu comecei achando aquilo tudo muito chato e depois comecei a perceber que aquilo me proporcionava entender certas coisas que aconteciam com os meus pais, porque que nós tínhamos muitas vezes que esperar tanto tempo para comprar alguma coisa, porque que era tão difícil, porque aí comecei a entender questões do cotidiano, uma criança. Comecei a entender isso, e isso vem na minha vida adulta, gente. Assim como tem pessoas que ouvem, eu sei que existe pessoas que ouvem esportes o dia inteiro,
Porque tem rádios que só falam de esportes. Tem canais de TV que só falam de esportes. Às vezes eu vou cortar meu cabelo e o barbeiro tá ligado no canal de esportes. Às vezes é um jogo lá da Europa, outras vezes é só um estúdio onde tem gente debatendo um jogo que já aconteceu há 3, 4 dias atrás, ou uma Copa que aconteceu não sei quando, ou eles estão falando da lesão de fulano. Ou seja, tem gente que gosta disso e quer ouvir isso o dia inteiro. Então, tem o Paulo que gosta de notícia, que não se interessa por fofoca de celebridade, que não quer saber disso, não me interessa essas firulinhas de moda, o que é moda agora, qual é a tendência, essas coisas não me interessam, não me interessam. Então quer dizer que eu vou ter que tirar a sugestão que me foi dada, e esses amigos, na verdade, me deram essa sugestão, percebendo que é isso que está me prejudicando. Me deram a sugestão de eu me afastar das fontes de notícias para a minha saúde, para o meu bem-estar, na verdade. E aí hoje foi o primeiro dia em que eu realmente tentei não me envolver com nenhum meio de... nenhum veículo de comunicação, nenhum veículo de imprensa. Mas foi difícil. Praticamente o que eu estou experimentando, eu estou gravando agora à noite. Nessa hora em que eu estou gravando, está passando na TV o jornal que eu gosto de assistir. E depois que esse jornal termina, eu vou para os canais de notícia. Eu vou para a CNN, eu vou para Globo News, eu vou para Jovem Pan. E aqui já tem gente que grita: Globo News! Globo News é isso! A Jovem Pan não sei o quê. Sabe? E aí já tem esse pessoal. Por quê? Porque eles só assistem o meio de comunicação que fala aquilo que eles querem ouvir. Eles não conseguem imaginar a possibilidade deles ouvirem, deles assistirem, deles acompanharem, nem que seja por alguns momentos, um meio de comunicação que não fala aquilo, que só vai retroalimentar aquilo que eles já acreditam. Se tu vai assistir só aquilo que vai confirmar o que tu imagina, então não precisa assistir, porque tu já sabe de tudo, né? Tudo tu sabe, não te dá o benefício da dúvida. E eu dizia então que nessa hora estão passando é que a noite é o horário nobre das notícias, né? É o horário nobre de vários canais de notícias. E hoje eu não estou vendo nenhum. É o primeiro dia. Eu não tenho ideia do que aconteceu no mundo. Eu imagino que Israel deve ter, o exército de Israel deve ter matado muitos palestinos, dizendo que fizeram isso porque na verdade, eles estavam atacando, era o Hamas. Em momento algum eles estavam atacando o povo, mas sei, né? Sempre morrem 200 crianças, 300 crianças. E quando eu digo isso, alguns já pensam: olha aí, ó, ele é de esquerda, ele é contra isso, contra... Não, eu sou a favor da vida. Eu não consigo aceitar que um país, qualquer que seja, acabe com a vida de seres humanos. Vamos tirar aqui o exército dos países, tá? Vamos tirar os exércitos, ok? Vamos tirar as pessoas que fazem parte do exército de Israel, disso ou daquilo. Vamos tirar essas pessoas. Eu não consigo entender como alguém aceita que crianças sejam mortas e que o primeiro-ministro de Israel diga que tá tudo bem. Ele nunca disse que tá tudo bem. Mas a gente também nunca o viu escandalizado com o que aconteceu e dizendo que providências deveriam ser tomadas e pedindo desculpas e tentando reparar o que é irreparável. Estou citando um conflito. A gente pode citar Rússia e Ucrânia, a gente pode citar China e Taiwan. Mas China e Taiwan não estão brigando, Paulo, ainda. A gente pode citar a Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas eles também não estão brigando, Paulo. As relações ali são tensas.
E tem outros tantos conflitos na África, por exemplo, só que ninguém fala, né? A África, parece que o que acontece na África não interessa para o resto do mundo. Mas a gente tem crianças, mulheres, homens morrendo por causa de guerras, por causa de fanatismo político, por causa de fanatismo religioso, na África, diariamente. Assim como em qualquer lugar do mundo. O fanatismo mata. A ideologia cega mata. Tudo isso leva, sabe, ao desamor, a certezas absurdas. Eu mesmo, quando comentei com uma pessoa que é da minha família, eu disse, eu lembro que meu comentário foi assim: havia acontecido na véspera uma explosão numa escola onde estavam seus professores, as crianças. Nessa escola morreram, acho que cerca de 300 crianças. Se o número está errado, nesse momento não importa. Importa que morreram crianças. Se uma única vida, naquela ocasião, tivesse sido perdida, já seria uma tragédia. Mas foi, eu tenho certeza, algo na casa de 2 ou 3 centenas. E eu fiz então esse comentário, que triste que aconteceu naquela escola. E essa pessoa me respondeu assim: ah, mas então tu é a favor dos terroristas? Sabe quando tu fica assim... Esse comentário, ele vem assim como uma bofetada na cara e tu fica zonzo, tipo, onde na frase que triste e que grave, que coisa horrível que aconteceu naquela escola onde caiu uma bomba e matou 300 crianças? Onde está nessa frase a afirmação, eu sou a favor de terroristas? Onde? Eu não me escutei dizendo isso. Por que não? Eu não sou a favor de ninguém que tira a vida de outras pessoas. Seja terrorista, seja o exército, seja maior de idade, seja menor de idade, porque daí também a gente já entra num outro terreno, que daí também tem aquele terreno, o terreno da maioridade, que é o caso da redução da maioridade penal. Porque daí, se tu defende a redução, tu é fascista, tu é de direita, se tu é contra, tu é de esquerda, e aí tu não é fascista. Sabe, é assim, é disso que eu tô falando, é isso que tá me esgotando, é essa necessidade de se colocar as pessoas em caixas. Aqui ficam os fascistas, aqui os comunistas, aqui os que são a favor dos terroristas, aqui os que não são. Pelo amor de Deus, é só parar com isso. Isso já passou de todos os limites. Parem com isso. Parem. Simplesmente parem. Esse modo de pensar, de falar e de agir completamente enviesado, tendencioso, sempre procurando ver primeiro, deixa eu ver o que o meu partido pensa a respeito. Depois que eu souber, daí eu vou emitir a minha opinião. Que isso? Não, primeiro eu tenho que ver o que eu, que sou de direita, penso. Não, eu tenho que ver eu, que sou de esquerda, o que a esquerda pensa, porque daí essa vai ser a minha opinião. Quer dizer que não tem opinião própria. A tua opinião sempre tem que estar por um grupo, por um partido, por uma ideologia. Tu não pode ter a tua. A gente é cansativo, tá? Cansativo, assim como muito provavelmente para alguns está parecendo cansativo esse vídeo. Por quê? Porque eu não tô rindo, tô fazendo brincadeira, não é um vídeo engraçadinho. Nem todos os dias são assim, alguns dias são muito difíceis e para algumas pessoas, todos os dias são muito difíceis. Para algumas pessoas, sim. Então eu vou concluindo esse vídeo. Primeiro, agradecendo através deste vídeo a esses 2 amigos que se mostraram, primeiro, muito atentos aos sinais. E eu fico pensando que sinais eu deixei escapar, que eles perceberam que eu não estava legal. E que eles vieram me perguntaram, mas foi uma pergunta retórica, foi basicamente uma afirmação. Tu não estás bem, né, Paulo? Tem algo acontecendo, tem algo errado. Sim, tem algo de muito
errado. E é algo que afeta a mim de uma maneira, a outro de outra maneira, a outro de outra maneira. E a um grupo afeta como afeta a mim, a um grupo... É assim. Só que tem pessoas que, talvez imbuídas de uma forma de pensar completamente forjada por ideologia A ou B, eu não sei, parece que elas não sentem dessa mesma maneira. A impressão que eu tenho, porque quando eu converso com essas pessoas, eu tenho essa impressão, é que elas não veem a gravidade das decisões, ou melhor, a gravidade das consequências que advirão das decisões que os governantes que estão no poder agora e que já estiveram antes, os que virão ano que vem, parece que elas não percebem que tudo o que eles fazem hoje vai explodir em algum momento. Em algum momento a conta chega. Chega para mim, chega para essa pessoa que defendeu. Não sei se chega para todos, porque tem alguns que parecem imunes a tudo isso. Essa casta que eu falei no início do vídeo, eles com certeza permanecem imunes. Eles estão sempre ganhando mais, estão sempre pleiteando um valor a mais nos contra-cheques. Ontem mesmo, já que hoje eu não li nenhum jornal, ontem mesmo eu li, agora não sei se foi na Folha ou no Estado de São Paulo, não importa. São 2 veículos de confiança. Aliás, eu sou uma pessoa que me informa por jornal, viu? Eu não sou o tipo de pessoa que acha que Facebook, Instagram e WhatsApp é meio de comunicação confiável. É que tem gente que só se informa por aí. E aí o que é pior, essas são as pessoas que vêm jogar na cara da gente o que eles acreditam ser as verdades nas quais a gente deveria acreditar também. Mas deixa eu voltar ao que eu ia dizer. Aí estava eu lá lendo então no jornal que os juízes, olha só, de novo eles, surpresa nenhuma, agora eles estão atrás de receber a reposição da inflação dos últimos 20 anos. E aí, eu não vejo essas pessoas que vêm me apontar o dedo porque eu votei nesse ou naquele, indignadas com essa questão que vai mexer diretamente lá no caixa do nosso país. O caixa que nós mês a mês enchemos de dinheiro, e como eu disse lá no início do vídeo, esse caixa que bateu mais um recorde de arrecadação. Gente, nunca se arrecadou tanto imposto nesse país como agora. E cadê os benefícios para todos? Cadê? Cadê o retorno? Cadê? Tô esperando. Vou ficar esperando. Alguma coisa aqui dentro me disse, e tu vai ficar esperando, Paulo. Vai ficar esperando. Eu gostaria de poder encerrar com uma grande notícia, dizendo que eu vi nesses mesmos jornais que eu leio, que a partir da semana que vem, todos nós teremos a garantia de uma vida com mais qualidade, garantia de que, independente da classe social a que pertençamos, teremos a certeza da alimentação, de uma saúde de qualidade, de uma educação de ponta. Mas não, essa notícia não está em jornal algum, porque nós não teremos essa garantia semana que vem. E, infelizmente, não teremos o ano que vem. Não importa quem ganhar essa eleição que se aproxima, seja A, seja B. A gente já sabe que o que nos espera é pagar mais impostos e ficar ouvindo um grupo reclamando do governo que lá está e um outro grupo aplaudindo aquele mesmo governo. E assim vão seguindo os dias de quem mora nesse país. Apesar disso, eu desejo a todos um bom final de semana
força para aguentar tudo isso e mais inúmeras questões que nestes minutos de vídeo eu não trouxe. Eu não conversei, eu não lembrei, ou se lembrei não quis falar. Achei melhor deixar quieto. Procurem ficar bem. Eu vou procurar ficar bem apesar da realidade, apesar do cotidiano. Vou ter que dar uma maneirada. Uma coisa eu já sei que dá certo comigo: ler o jornal. O jornal me deixa menos indignado do que ouvir o rádio e assistir na TV. O pior dos três é o rádio, porque no rádio tem muita gente imbecil dando opinião, falando baseado em vozes da cabeça deles. E entre esses imbecis tem uma meia dúzia ali tentando trazer uma argumentação séria, desprovida de fanatismos, mas não raro essa meia dúzia é soterrada, é calada. Um abraço, fiquei com Deus, porque olha, só Ele mesmo, só Ele, porque tá difícil de acreditar em qualquer outro. Só por Deus. Até logo.